Outer Wilds não te ensina sobre espaço. Te ensina sobre finitude, impotência, aceitação e sobre paz. E isso dói de um jeito muito bonito. No começo era simples. Você era apenas um astronauta prestes a fazer o seu primeiro voo. Sem destino épico, responsabilidade cósmica ou missão de salvar o universo. Era só curiosidade mesmo. E é aquele tipo de curiosidade infantil que faz você olhar para o céu e pensar: e se fosse você ali? Nada mais, nenhuma urgência, nenhuma tragédia anunciada, só um pequeno planeta, uma fogueira acesa e alguns amigos tocando música sobre um céu cheio de estrelas. Mas você não sabia que aquele seria o último universo que você veria. Antes de partir, você passa por um museu, um lugar silencioso e cheio de perguntas. Ali você encontra vestígios de uma civilização antiga, os Nomai, que eram brilhantes, obcecados pelo desconhecido, movidos por perguntas maiores que eles mesmos. Mas eles não olhavam para o cosmos com medo, eles olhavam com fascínio. E naquele momento que para você seria pequeno, algo começa a acontecer, algo que você entende muito depois. Você não estava jogando para vencer, você estava jogando para entender. Então você decola. O espaço não é nem um pouco épico. Ele é estranho, silencioso, solto e quase íntimo. Você pousa em lugares impossíveis, planetas que desmoronam com o tempo, cidades que estão enterradas nas areias e luas orbitando abismos. Cada descoberta responde uma pergunta e cria outras 10. Quanto mais você explora, mais o universo parece crescer dentro de você e não fora. Dentro de você, como se cada pedaço daquele sistema estivesse lentamente remontando uma história sobre busca, obsessão e esperança. E de repente, preciso falar que a partir daqui vai ter muitos spoilers. O seu sol explode. Não teve aviso dramático, não teve discurso sem trilha sonora heróica, só explode e acaba. E de repente você volta. Você volta à fogueira como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu porque você lembra. Naquele momento, a sua mente faz o que toda mente humana faz quando encara o impossível. Você assume que aquilo é um problema. E problemas sempre têm soluções, então você começa a procurar uma solução. Você precisa impedir aquilo, você precisa salvar o seu sistema solar, você precisa salvar a todos, você precisa ser o herói, como todo jogo genérico. Mas enquanto você corre atrás de respostas, o jogo silenciosamente começa a quebrar uma outra coisa, mas não é o ciclo que você está preso. É como se fosse uma ilusão de controle. E a verdade não chega como um choque, ele chega como um sussurro, devagar, inevitável. E você percebe que o sol não está sendo atacado, o universo não está sendo sabotado, ninguém apertou o botão errado, ele está apenas morrendo. Porque tudo morre, né? A gente esquece muito disso, mas estrelas morrem, galáxias morrem, civilizações morrem, espécies morrem, memórias, ideias. Até o próprio tempo um dia se apaga. E não existe vilão quando o tempo é responsável. E cara, isso é devastador. Naquele momento você percebe algo terrível. Que do começo ao fim não havia nada para salvar. Os Nomais não falharam, eles não foram derrotados, eles não foram negligentes. Aconteceu simplesmente o fim. Tão inteligentes, tão avançados, tão determinados. E ainda assim, por uma leve ocasião de algo aleatório, chegaram ao fim. Impotentes. E se eles não conseguiram, por que você conseguiria? Mas ainda assim você vai atrás do olho do universo. Mas dessa vez não é mais por heroísmo, não é mais por esperança, mas é porque entender é a única coisa que resta. Talvez o olho seja a solução, talvez seja só mais um mistério indiferente, talvez ele nunca tenha chamado ninguém, talvez vocês apenas escutaram porque precisavam escutar. E quando você finalmente chega ao fim, você vê o universo morrer.
E por incrível que pareça, não é caótico, não é violento, é silencioso. As estrelas se apagando uma a uma, como velas ao vento, luzes antigas desaparecendo na escuridão, sem gritos, sem resistência, sem desespero, é apenas o fim. E então a fogueira, no meio do vazio, no meio do nada, seus amigos estão ali, cada um com seu instrumento, como sempre estiveram. Uma música suave no fim da existência, uma conversa simples, marshmallows assando enquanto toda a realidade colapsa ao seu redor. Naquele momento você entende algo que te machuca. Algo simples, tão simples que parece absurdo. A vida não precisa ser eterna para ser suficiente. Ela só precisa ser vivida. Você não é um salvador. Você nunca foi um salvador. Você é apenas um observador. O último elo de um ciclo. Os Nomai pavimentaram um caminho, fizeram perguntas, construíram pontes impossíveis, tentaram alcançar algo maior que eles. Eles não precisavam ver o próximo universo, assim como você sequer pisaria nele. Mas isso não em nenhum momento tornou a jornada deles inútil. Isso em nenhum momento torna a sua jornada inútil. Quando você pula no núcleo do olho, você não está reiniciando o mundo, você está aceitando finalmente aquilo que você lutou contra. Você está aceitando o próprio fim. Aceitando que tudo um dia se desfaz. Aceitando que algumas histórias não terminam com vitória, terminam com compreensão. O fim não é vazio, o fim é fértil. A morte do universo não é uma punição, é transição. A luz, como de um novo Big Bang, não é uma vitória, é continuidade. E nesse momento quando tudo explode, aquela música linda rolando, algo estranho acontece. O jogo atravessa sua tela e de repente não é mais sobre aquele sistema solar, é sobre você. Você percebe o quanto a sua vida passou tentando impedir explosões inevitáveis, tentando salvar coisas que já estavam no fim, seja relacionamentos, momentos, versões de você mesmo que já tinha partido, tentando ser um herói em histórias que nunca precisaram de um herói. Outer Wilds ensina sobre algo simples, algumas coisas não são para serem consertadas, são para serem compreendidas. E é uma paz absurda, é um olhar para o inevitável e dizer: tudo bem. Você olha pro fim, percebe que tá acabando e diz: tudo bem. O fim é bom. Precisamos do fim para entender que a vida vale a pena. E no momento ali é doloroso demais aceitar que você não pode salvar o mundo. E eu sei, mano, eu sei. É esmagador entender que todos que você ama vai desaparecer, mas existe algo mais forte que o medo. É a fogueira. É o momento, a música, a presença, é estar vivo quando tudo acaba. E perceber que isso basta. Basta. Você não sai de Outer Wilds querendo ser maior. Não sai querendo conquistar o universo. Você sai querendo algo tão simples. Você sai querendo estar presente, porque no fim não importa se o universo continua, importa que por um instante impossível, contra todas as probabilidades cósmicas, você estava aqui, você respirou, observou, escutou a música, sentou perto da fogueira e fez parte daquela história. E isso muda a sua vida.